nome é Lívia e nós estamos começando mais um podcast Protagonista do Futuro. Oi, eu sou o João Pedro e agora eu vou perguntar o nome deles e depois nós seguiremos para as perguntas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Andresa, sou intérprete de Libras e atualmente trabalho no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica da Unifespa, onde eu sou chefe do Departamento de Formação Inclusiva. Tô brincando. Eu peguei o João. A Lívia já sabia que a gente ia passar dessa dinâmica antes. Gente, bom dia. Eu sou o Felipe. Eu sou intérprete Libras do NAIA, no mesmo lugar onde a Andresa trabalha. Eu sou graduado em Pedagogia e pós-graduado em Tradução e Interpretação. Certo. Uma pergunta. Muitos pais têm dificuldade de encontrar escolas que tenham professores que saibam Libras. Como nós podemos ajudar esses pais? Perfeito. Então, gente, se vocês descobrirem como ajudar, eu quero descobrir também, porque realmente é uma dificuldade assim, na nossa região. A gente ter espaços com professores de Libras, até porque a gente tem poucos profissionais, né, com a formação necessária. Mas mais do que encontrar escolas que tenham esses profissionais, é mobilizar o próprio poder público para entender que é importante ter esses profissionais dentro das escolas, que é importante ter disciplinas voltadas para Libras, ter um currículo que favoreça a interação e a inclusão com as pessoas com deficiência como um todo. Olha, geralmente a gente não tem o professor que saiba Libras. Por exemplo, um professor que está ensinando a disciplina de História e ele está ensinando em Libras. Dificilmente a gente vai encontrar esse profissional hoje na cidade de Marabá ou em qualquer outro lugar. Em alguns lugares deve até ter, principalmente nas escolas que a gente chama de escola bilíngue. Nessa escola bilíngue, a gente prioriza a Libras, né, a língua brasileira de sinais, e lá o professor ensina a disciplina em Libras. Mas tá bom, e aqui em Marabá a gente tem escola bilíngue? Não temos uma escola bilíngue ainda, quem sabe futuramente. Então, o que a gente tem nas escolas hoje? Então, se um pai quer levar um filho para a escola, e o que ele tem que ter na sala de aula? Ele tem que ter, no mínimo, 2 intérpretes de Libras. Isso é o que a lei diz. Mas geralmente a gente vê apenas um intérprete de Libras que interpreta a aula de matemática, a aula de história, a aula de português. Todas as aulas que aquele aluno tem, o intérprete de Libras interpreta a aula para aquele professor que está ali ensinando disciplina e para o aluno que está aprendendo, certo? Às vezes o que pode ter tem escola bilíngue em Marabá, sim. Talvez tenha no sentido de ter português e inglês para um outro público, mas escola bilíngue, da forma como o Felipe está falando aqui, que é Libras e língua portuguesa, não temos nenhuma. De que forma as tecnologias podem contribuir para o ensino de Libras? Quando a gente fala de tecnologia, a gente pode pensar em várias, né? Por exemplo, eu lembro que na pandemia eu dei alguns cursos de Libras e eu gostava de usar o Google Forms para passar atividade. Não sei se vocês conhecem o Google Forms. Tá dentro do pacote do Google, né? Geralmente o pessoal usa como formulário, preenche aqui o seu nome, sua idade, sua data de nascimento. Só que no Google Forms dá pra gente fazer uma pergunta e colocar opções. Entendeu? E aí o que eu fazia? Eu colocava a pergunta, tipo, um exemplo bem básico, que sinal é esse? Aí eu colocava um vídeo do sinal. E aí nas opções em português, é o sinal de felicidade, é o sinal de paz, é o sinal de alegria. Eu usava o Google Forms, por exemplo, para passar atividades em Libras, porque eu fazia muito vídeo e subia no Google Forms, mas existem N possibilidades de usar a tecnologia para a difusão da Libras.
Tem os aplicativos, né, que por um lado são bons, assim, para a gente consultar um sinal, tirar uma dúvida. E tem as limitações, por exemplo, você pegar um aplicativo de sinais, você escrever lá manga, ele não vai saber se você quer saber a manga da camisa, se você quer saber a manga que é fruta. E se você não tiver um bom contato com a Libras, você não vai saber se ele te ensinou o sinal certo também. Verdade. A gente tem alguns aplicativos que é o Hugo, né? O Hugo ele é um avatar. Ele é tipo um robozinho, um avatar, né? Uma pessoa que você faz perguntas e, assim, ele é bom. Ele é bom, ele ajuda bastante. Tem pessoas que utilizam dentro de sites, tem pessoas que tentam utilizar para conversar. Para conversar não é tão ideal, porque ele não consegue formular frases, ele não tem expressão facial e algumas outras coisinhas. Mas ele é uma boa alternativa para quem quer utilizar. Eu estou tentando lembrar o nome. Tem dois. Tem o ProDef e tem o HandTalk. Agora eu não lembro se esse avatar... É o HandTalk. Ele é dentro do HandTalk. É do HandTalk. Então, se vocês quiserem lá baixar para ver que aplicativo é esse, se chama HandTalk. E aí ele é um avatarzinho que você pergunta, no caso, escreve a palavra e eles falam o sinal. Mas, gente, melhor do que um avatar, eu acho que são pessoas ensinando a expressão facial, o movimento, o sinal, como ele é feito, em que contexto, porque nós conseguimos desenvolver mais, né, com relação ao que cada coisa significa. Quais são os direitos garantidos por lei no Brasil? Diversos. Se são efetivados é outra discussão, mas direito em legislação a gente tem vários para as pessoas surdas. Primeiro é entender que esses direitos eles começam aos 0 anos e eles se estendem ao longo da vida toda. Se a gente tiver uma pessoa surda fazendo mestrado, fazendo doutorado, ela tem direitos que têm que ser garantidos. Se a gente tiver uma pessoa surda na educação infantil, ela também tem direitos que têm que ser garantidos. Ou de estar numa escola bilíngue, que o Felipe explicou um pouco o que é, ou se está numa escola que não é bilíngue, mas minimamente ter intérpretes de Libras. A forma como a pessoa surda é ensinada tem que contemplar a questão da Libras como língua de instrução, e não só a forma como a pessoa é ensinada, mas também a forma como a pessoa surda é avaliada. Por exemplo, vamos dizer que um professor passe uma prova para vocês, uma prova escrita. O que eu posso fazer para a pessoa surda? Se eu entregar essa prova para a pessoa surda escrita em língua portuguesa, ela vai escrever um português que é um português de segunda língua. É similar a um estrangeiro, por exemplo, escrevendo em português. E aí o professor, digamos, a disciplina de história, ele não pode, eu vou tirar ponto porque essa vírgula está errada, porque essa conjugação está errada. Porque é língua portuguesa como segunda língua, e aquela disciplina não é língua portuguesa, é outra, história, geografia. Então, se a prova está em português, é considerar se a resposta está certa ou errada. Independente se ele usou um artigo incorreto, uma conjugação incorreta, ou a prova pode ser em Libras. Grava as perguntas em Libras, aí a gente volta na tecnologia, porque ele pode assistir o vídeo da pergunta e ele responder em Libras. Ele grava, ele faz a resposta em Libras e a gente grava, né? Porque também ele não pode dizer, me deram nota baixa e eu respondi isso, não sei o que eu respondi certo. Eu vou dizer, não, tá aqui no vídeo. Você respondeu errado. É difícil aprender Libras? Vamos lá. É uma pergunta interessante que eu quero... eu vou até aproveitar a oportunidade que eu estou aqui com vocês para falar assim, dizem, mas você só sabe Libras por isso. Não, né? A Andresa sabe e nem por isso ela tem a mesma trajetória. Os meus pais, eles são surdos. Os meus avós são surdos. Os meus tios e primos também são. Então, minha primeira língua foi Libras. A primeira língua da Andresa é português. E a segunda língua dela é inglês? Não, é Libras. Tá. É Libras também. E a minha segunda língua é português. Então, quando eu era criança, meus pais me ensinaram Libras desde pequeno. Então, eles iam conversando comigo em Libras e eu fui aprendendo Libras. Até os meus 3, 4 anos, que foi quando eu aprendi a falar o português. Para mim foi fácil, tá? Então, para mim foi muito fácil aprender Libras, porque foi minha primeira língua.
Mas eu sei que pessoas que não têm Libras como primeira língua, que é o meu caso, têm dificuldades. Mas essas dificuldades é como a gente tem em qualquer outra língua. A gente aprende a estrutura gramatical dela, a gente aprende as escolhas lexicais. Gente, se eu entrar nesse assunto do universo da Libras, é muita coisa. Mas ela é difícil porque ela tem uma estrutura de uma língua como qualquer outra. Quando você vai aprender o inglês, o espanhol, o francês, você tem dificuldades porque não faz parte do seu cotidiano. Mas tem um segredinho que vocês podem utilizar para aprender mais rápido. Qual é o segredo? Gente, é ter um amigo, uma amiga, uma pessoa surda para conversar. Você tendo uma pessoa surda para conversar com você, para você tirar dúvidas, você perguntar e ter aquela amizade. Vocês não vão ser amigos só porque querem aprender Libras, claro, mas porque vocês querem aprender a conversar com ela. E é uma forma de você aprender muito mais rápido, é você ter o convívio com uma pessoa surda, é você assistir vários vídeos aprendendo Libras, e isso cada vez vai deixando as coisas mais fáceis para você aprender. Sim. Certo? As Libras podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar em sala de aula. Vai lá, Andresa. Bom, professora. De forma interdisciplinar, bora lá. Primeiro que a gente tem um vocabulário específico. Quando você está numa aula de ciências, de matemática, você vai de botânica, você vai ter um vocabulário específico. A minha pesquisa de mestrado, em parte, foi sobre isso também. Por exemplo, numa aula de ciências, aqui na nossa região, eu preciso falar de andiroba, de copaíba, eu preciso falar de espécies que só existem na nossa região. E assim como eu falo isso em português, eu posso falar isso em Libras. Eu posso falar andiroba, copaíba, todo esse vocabulário específico dessa área em Libras. Então, é o primeiro ponto. Todo esse vocabulário que existe específico das disciplinas, a gente pode trabalhar em Libras também. Até para que a gente consiga conversar qualquer assunto com a pessoa surda. Não é só o básico. Oi, meu nome é André. A gente pode conversar sobre tudo. A Unifespa tem graduação para Libras? Tá bom. Então, a gente hoje na Unifespa, a gente não tem a graduação em Letras Libras e nem o bacharelado em Letras Libras, ou pedagogia bilíngue, ou qualquer área que abranja Libras. A gente tem para as disciplinas de licenciatura, que são aquelas pessoas que querem ser professoras, a gente tem uma disciplina obrigatória em que lá no sexto, lá pelo terceiro ou pelo sétimo semestre, ela faz a disciplina de Libras, certo? Mas a gente tem outras universidades aqui em Marabá que tem a disciplina de letra, que tem o curso de graduação Letras Libras, que é o EPA, tá? E a gente tem na Unifespa uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente fez um convênio para receber a graduação de Letras Libras e bacharelado em Letras Libras, que no qual eu sou o aluno hoje. Então, eu faço bacharelado em Letras Libras na Unifespa. Ok, é no espaço Unifespa, mas ele é todo da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem os professores, os profissionais e tudo mais. Então, hoje, em questão de graduação, de curso, para se tornar um profissional, a gente tem essas opções aqui em Marabá. Fora as universidades particulares também, que a gente tem várias por aí. Agora nós vamos terminar o primeiro bloco. E já voltamos com o segundo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelas perguntas. Foram ótimas perguntas. Muito bem, tá? Vocês foram ótimos. Adorei conversar com vocês. Foi um prazer. Olá, eu sou a Marina e agora nós vamos iniciar o segundo bloco do podcast Protagonista do Futuro. Eu sou a Maia e hoje nós vamos entrevistar a senhora Andresa e o senhor Felipe. Como surgiu a língua de sinais no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que eu vou deixar essa pergunta para a Andresa. Ela tem domínio com relação a isso, já que a licenciatura dela é em Libras. Olha que interessante.
Então, quando a gente pensa... Primeiro, entender que Libras é uma língua. Partindo do pressuposto que é uma língua, a gente precisa entender que nenhuma língua natural ela surge de uma forma planejada. A gente não senta aqui numa mesa e diz, vamos criar uma língua nova. Não é isso que acontece. Então, assim, de forma não oficial, entre os surdos, interagindo, socializando uns com os outros, a gente pode dizer que eles se comunicavam em língua de sinais. Só que isso não era chamado de Libras. Não tinha nada que oficializasse essa língua. E aí a gente tem um dado momento em que o imperador, ele tem um neto surdo na família. E aí quando nasce uma pessoa surda numa família nobre, alguém pensa, não, a gente tem que fazer política para as pessoas surdas, né? Enquanto não nascia nenhuma pessoa surda na nobreza, isso não era discutido. E aí esse imperador pensa, precisamos ter professores de surdos. Só que, como isso nunca foi pensado antes, não tinha ninguém que tivesse formação, tivesse conhecimento para ser professor de surdo no Brasil. E aí, esse imperador, que é o Dom Pedro, ele convida um professor surdo francês para vir para o Brasil dar aula, num primeiro momento, para esses netos dele, e num segundo momento ele cria o que hoje a gente chama de Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o INES. Só que qual é o problema do Dom Pedro convidar um professor surdo francês? Que ele falava a língua francesa de sinais. Ele não tinha vivência no Brasil. E aí ele vai ensinar esses primeiros netos, né, e depois um pequeno grupo de surdos brasileiros, dentro do que hoje a gente vai chamar de INES, só que utilizando a língua dele. Então, a língua de sinais da forma que a gente tem hoje, em grande parte é um resultado do que os surdos tinham de interação entre si e a interação que eles tiveram com esse professor surdo francês, o Ernest Rouet. Eu até brinco que a gente diz que o português é parecido com o espanhol, né? No caso da língua brasileira de sinais, ela é muito similar à língua francesa de sinais, por causa dessa história, digamos assim, do desenvolvimento da língua de sinais no Brasil. Então ele teve meio que ele misturou o francês com o português nas Libras? Ele tenha dito assim, eu vou misturar que vai dar certo. É natural do processo de interação. A gente interage do jeito que a gente consegue interagir. Quando a gente está se comunicando numa situação real, num contexto real, a gente vai se virando, a gente vai se comunicando da forma que dá. Só que nisso ele acaba passando alguns sinais da língua francesa de sinais para esse grupo de surdos brasileiros que estudavam no INES. Entendi. Obrigada. Na opinião de vocês, né, a sociedade dá devida importância à língua de sinais, às Libras? Olha, uma pergunta interessante, dado ao momento em que o Brasil hoje, a gente tem tido uma grande ênfase e também destaque na Libras, né? A gente teve recentemente uma primeira-dama que fez a apresentação dela, mas a gente não pode tomar isso como pressuposto de que foi a partir desse momento que foi dado a devida importância a Libras, né? A gente pode falar da Lei de Libras, que foi um momento onde a gente acabou regulamentando, onde a gente acabou oficializando a Libras como uma língua falada no Brasil por pessoas surdas. Então, a gente tem, a partir dessa lei de regulamentação da Libras, uma grande valorização. Isso dá destaque, isso dá espaço de representatividade às pessoas surdas. E desde então, a partir quando a gente regulamenta a Libras como uma língua falada no Brasil pelas pessoas surdas, a gente começa a ter mais espaços para estudos da Libras, a gente começa a ter espaços de conferência para tradutores e intérpretes de Libras, que já existiam antes mesmo da Lei de Libras. Então a gente não falava, inclusive, se eu estiver enganado, a Andresa pode me corrigir, eu não sei se antes de 2002 a gente já chamava de Libras, ou a gente só teve essa nomenclatura, língua brasileira de sinais, depois de 2002. A comunidade surda falava, né? Os autores que discutiam surdez falavam. A questão é que a gente não tinha nada institucionalizado. E algumas pessoas até tentavam, como a gente tem língua americana de sinais, que é o American Sign Language, ASL.
Aí a LSF, que é a língua francesa de sinais, tinha um movimento também que tentava dizer que a língua brasileira de sinais ia ser LBS, alguma coisa nesse sentido. Mas que depois com a lei a gente tem institucionalizado que é Libras, e é assim que a gente vai se referir à língua de sinais majoritariamente utilizada no Brasil pela maioria das comunidades surdas brasileiras. E aí, bom, partindo do que a Andresa disse, então a gente começa a ter mais estudos na área, a gente começa a ter mais espaços de destaque, aí vem as regulamentações da função de tradutor e intérprete de Libras, e posteriormente uma coisa vai puxando a outra. Não é à toa que a gente diz que o movimento, quando a gente vai falar da valorização da Libras, levou muito tempo para o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente está vendo tradutores e intérpretes em shows, eu não sei se vocês já viram, tradutores e intérpretes de Libras em shows, surdos participando de podcasts, surdos participando de comerciais, surdos participando de movimentos, de momentos onde eles são destaques. Então, uma coisa vai puxando a outra e eu acho que hoje, 2025, a gente não pode dizer que ela é completamente valorizada. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e a gente estava falando que a Libras poderia ser uma matéria, né, escolar, assim como tem o inglês, o português e algumas escolas até tem o francês, poderia ser uma matéria para que mais pessoas, né, pudessem aprender essa língua de sinais, né, no caso a gente chama de Libras. Verdade. Esse movimento de Libras como disciplina, ele existe em alguns municípios do Brasil, por exemplo. Eu sei que Castanhal tem uma resolução já para instituir a Libras como disciplina, lá em Castanhal. Mas é um movimento assim, da sociedade entender que isso é importante, a sociedade entendendo que isso é importante, o poder público, os nossos representantes políticos também entenderem que isso é importante. Como é que a gente define que uma disciplina ela é obrigatória? A gente precisa de uma lei para isso. E para a gente criar, por exemplo, uma lei municipal que vai definir que a Libras é uma disciplina obrigatória, a gente vai precisar ter professor de Libras. Esses professores têm que receber um salário, tem toda uma logística. Que a gente não pode só dizer, então vai ser um gasto para o poder público. Não é um gasto. É um investimento, porque o surdo é cidadão. Mais um investimento do que um gasto, né? Porque seria muito mais inclusivo e abranger mais gente. E eu acho que seria eu acho que isso é importante, entendeu? Porque se você perguntar, você sabe Libras, a pessoa sabe se você falar meu nome. Se tu tá andando na rua e tu encontra um surdo passando mal. Não dá pra fazer nada. O que a gente faz? Ele vai ficar lá passando mal? Porque a gente vai... Quem fala com ele? Pois é. Então isso seria muito importante. Libras, ela existe no mundo inteiro, todos os países têm Libras, eles usam Libras? Libras é uma abreviação de Língua Brasileira de Sinais. Os países têm as suas línguas de sinais. E não é chamado de Libras, no caso? Não é chamado de Libras. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a ASL, na França a gente tem a Língua Francesa de Sinais. E nem no Brasil todos os surdos falam Libras, porque a gente tem línguas indígenas de sinais, que pouco é falado. No caso, Libras tudo seria língua de sinais, né? É a abreviação de Língua Brasileira de Sinais, que é a mais utilizada pela maioria das comunidades surdas, e toda a legislação que a gente tem é voltada para Libras, mas não é a única língua de sinais que existe nem dentro do Brasil, imagine no mundo todo, né? Então, em vez de eu falar universal, eu falo língua de sinais? Para eu considerar os países? Eu acho que para falar de outros países, eu acho que tu pode, por exemplo, direcionar assim: língua de sinais americana, língua de sinais francesa. E aí, se você não souber a sigla, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos é American Sign Language. Mas às vezes você não sabe, né, pronunciar, ou você não sabe como se direcionar. Mas se você falar língua de sinais americana, língua de sinais francesa, língua de sinais russa, então você consegue direcionar a qual língua de sinais você se refere. Obrigada. Como a tecnologia pode ampliar o acesso e a valorização da língua de sinais? Olha, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente tem esse espaço
Esse espaço é utilizando tecnologia, a gente tem câmeras, microfones, a gente tem as entrevistadoras, a gente tem um editor ali por trás fazendo a parte de edição de todo esse processo que vai para o Instagram, vai para o Facebook, e as redes sociais alavanca, impulsiona o nosso aprendizado através da Libras. Eu duvido que vocês não tenham rolado o TikTok de vocês, o Instagram de vocês e tenham encontrado uma pessoa ensinando Libras. Vocês já viram? Eu já acho que ela pega, no caso, músicas viralizadas e ela canta e faz a Libras ao mesmo tempo. Ah, legal. E tu, Amaya? Primeiro dia também foi uma menina, ela escreveu uma música e no mesmo tempo que ela estava tocando ela fazia assim. Em Libras, né? Então, a gente vê que dentro desse espaço a gente tem a internet impulsionando a disseminação da Libras e a gente vendo mais conteúdos em Libras. Por exemplo, o meu Instagram, se eu abrir o meu Reels, eu vou ter 2 tipos de conteúdo. São os brasileiros, que falam Libras, e tem os americanos. Tem algumas coisas assim que eu gosto, que eu acho muito engraçado, que eles fazem piadas na língua de sinais americana e, poxa, eu super acho engraçado. Então é um conteúdo que, graças à internet, eu consigo consumir. Mas a gente tem que ter cuidado. A internet, além de impulsionar aquilo que é certo, também pode impulsionar certos mitos, pode impulsionar certas coisas que são inverídicas. Às vezes você pode disseminar um ensino de alguma coisa de forma errada. Às vezes você tem a boa intenção de ensinar Libras usando as suas redes sociais, mas às vezes você pode ensinar de forma errada. Então é muito... tem essa dualidade, né? De, tá bom, a internet impulsiona e é boa para disseminar, mas também você pode estar ensinando errado. Você pode estar fazendo com que outras pessoas aprendam errado. Então, se eu ensinar para uma pessoa um sinal errado, essa pessoa vai aprender, vai ensinar para a próxima, vai ensinar para a próxima, e a gente acaba fazendo o contrário. Então, ao invés da gente ajudar, a gente vai complicar, certo? E hoje a comunidade surda super se posiciona. Se você fizer uma coisa assim, que você tem que estudar, tá bom, eu aprendi como fazer, sei lá, tia Andresa me ensina como é que eu faço o sinal de felicidade. Aí a tia Andresa vai ensinar felicidade. Aí você aprendeu com ela, aí ela, professora, aí você vai lá nas suas redes sociais, olha, gente, eu aprendi um sinal novo em Libras, sinal de felicidade. Ótimo, você está fazendo do jeito certo. Mas se você fizer, por exemplo, dessa forma, felicidade, isso significa paz. Paz. Aí você fala assim, olha, gente, isso é felicidade. Uai, mas... Sabia que uma vez, estava no 3º ano, eu fui apresentar de Dia das Mães e era felicidade, só que ela mandou a gente fazer assim. E a gente apresentou assim, de felicidade. Felicidade, né? Dessa forma. Só que aí ela mandou a gente fazer assim, aí a gente fez assim errado. Nossa, mas acontece de vez em quando. A minha mãe, ela tem uma amiga que o irmão dessa amiga da minha mãe tem uma página no Instagram, não sei o nome, não me recordo, que todo dia ele, tipo, por exemplo, ele teve uma época que a irmã dele, né, essa amiga da minha mãe, estava grávida. Aí ela falou, ele gravou um vídeo, hoje a gente vai aprender como se fala grávida em Libras. Ele grava vários videozinhos curtos com coisas do cotidiano e ele ensina o sinal. Tá aí, isso é uma ótima ideia de disseminar Libras. Olha, eu não faço conteúdo. A Andresa até chegou a fazer no Instagram dela umas músicas, uns sinais de música, não é? E uma música em Libras também. Mas tudo que ele falou, tem que tomar cuidado para não ensinar errado, né? Até porque, mas assim, eu acho que a pessoa saber pelo menos o básico já facilita no dia a dia, se acontecer alguma coisa, né? Mas assim, porque é a mesma coisa de eu chegar num dia e falar assim, olha, agora você vai aprender português e te falar todas as classes nominais, agora do verbo, você vai aprender tudo no mesmo dia? Você não vai, com certeza. Ainda mais uma coisa que é tão, assim, ainda é considerada diferente, né? Então tem que... Eu acho que aos poucos a gente vai conseguir tornar a Libras uma coisa mais acessível a todos. Mas... de vocês, os intérpretes aqui no Brasil são valorizados? Polêmico. Vai, fala, Andresa. Polêmico. Olha, depende. Em algumas áreas um pouco mais, em outras áreas bem menos. Na área da cultura, por exemplo, geralmente são mais valorizados. A gente
tanto em questão de remuneração, quanto em questão de visibilidade. A gente estava falando ainda agora de TikTok, de Instagram, dos conteúdos que mais viraliza, assim, que mais dá visibilidade para o intérprete é em show, é interpretando o show. Mas se a gente vê, por exemplo, o intérprete educacional, o intérprete de sala de aula, vai trabalhar muito também e a remuneração é menor. Geralmente, a visibilidade é menor, as condições de trabalho geralmente não são ideais. O intérprete de Libras ele tem que trabalhar com revezamento. A gente ainda vê muito o intérprete de área educacional trabalhar sem revezamento, que aí tem vários riscos para a saúde dele, até de ter lesão por esforço repetitivo, enfim. Obrigada. Para vocês, o que significa garantir os direitos linguísticos em Libras no Brasil, tanto no Brasil e tanto no mundo? Olha, eu vou dar início e eu acho que a Andresa pode complementar. Eu acho que pra gente, quando a gente vai falar de garantir o direito linguístico, a gente tem que pensar que toda língua ela tem uma história. Por trás de uma criação de uma língua existe uma história. Então a gente precisa, além de destinar espaços de representatividade para as pessoas surdas, além da gente institucionalizar a Libras, além da gente inserir a Libras como currículo disciplinar nas escolas, para que ela continue se disseminando, tudo isso faz parte de garantir o direito linguístico. Mas eu acho que uma coisa importante é a gente também, dentro desse direito linguístico, é manter a história da comunidade surda viva. Quando a gente tem a nossa disciplina de história, dentro das nossas aulas, a gente estuda várias passagens do que o Brasil passou ao longo do tempo, desde a chegada dos portugueses. E quando a gente vai falar de Libras, a gente estuda isso na história, sobre como foi a história da Libras, como ela surgiu, como ela se mantém viva, referências que são hoje no Brasil pessoas que manteram a Libras mais viva do que nunca, sempre disseminando e militando sobre isso. Então, falar de direito linguístico é, além de falar da valorização da língua, destinar espaços dedicados à valorização da pessoa surda, utilizando Libras e não o português como primeira língua e a Libras como segunda, mas sim a gente dá destaque a espaços onde o direito linguístico ele pode ser expressado não apenas pela literatura, mas pela arte, pela cultura. Então, quando a gente vai falar de direito linguístico, a gente tem vários elementos que a gente pode utilizar para preservar, né, e valorizar a Libras. Eu penso que falar de direito linguístico para a pessoa surda é falar também do acesso da pessoa surda à educação, ao esporte, à saúde, ao lazer, à cultura, as mais diversas áreas. E é ainda uma dificuldade, porque quando a gente pensa em direito das pessoas surdas, das pessoas com deficiência, geralmente a gente foca aonde? Na escola e no trabalho. A pessoa tem que ter direito de estudar e de trabalhar. Não, gente, a pessoa com deficiência ela tem que ter direito também de ir para um show, de ir para um cinema. Lazer, né? De ser lazer, de ser atendida dignamente quando ela vai a um hospital, quando ela vai a uma clínica. Imagine vocês uma pessoa surda que está com problema emocional e precisa de um psicólogo. Ela vai junto com o intérprete de Libras para o psicólogo, e o intérprete de Libras vai ficar sabendo todas as particularidades da vida dela também. O Brasil não é tão acessível para as pessoas surdas. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas na área de inclusão e direitos das pessoas com deficiência. A nossa dificuldade é a efetivação. Legislação a gente tem muita, a gente tem uma das mais avançadas do mundo na área de direito das pessoas com deficiência. A gente precisa efetivar essas legislações que já existem. Tá. Queria fazer uma pergunta. Qual é a diferença de pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas? A gente tem, mais uma vez, se eu estiver enganado, a Andresa está aqui, ela corrige. Bom, deficiência auditiva são aquelas pessoas que, por exemplo, elas ainda têm um certo grau de audição, certo? Elas, com a ajuda de um aparelho, inclusive desmistificar. Gente, aparelho não ajuda a ouvir,
tá? Ele ajuda a acostumar os sons, a repetição daquele som ajuda ele a se acostumar com aquele som e entender que aquele som significa aquela palavra. Ajuda ele a ouvir barulhos que acontecem em alguns lugares, sons, vibrações, entenderam? Então, o aparelho auditivo ele não faz você, nossa, mas por que você não usa aparelho auditivo? Gente, se ele usar aparelho auditivo, ele não vai voltar a ouvir. Não é. Ele só ajuda se a pessoa teve perda auditiva. Tiver um resíduo. O aparelho, ele amplia o resíduo auditivo que a pessoa tem. Então, não é com todo surdo o aparelho auditivo. Depende do resíduo que a pessoa tem. Na minha... o aparelho auditivo, ele fazia alguma cirurgia, colocava... Boa! A gente tem outro. Na minha foi uma pessoa muito próxima que usa aparelho auditivo, a minha avó. Ela, não me recordo qual que era, se era o direito ou o esquerdo, que estava quase com a audição... Zero, perdendo. Quase. Aí ela tá usando aparelho auditivo e já tá conseguindo escutar bem melhor, né? Eu acho que... Assim, para finalizar essa questão da diferença, vários autores às vezes mudam de um para o outro o que eles entendem como diferença. Aí eu gosto de usar a diferença que está no decreto 5626, mas não é a única forma de diferenciar o surdo da pessoa com deficiência auditiva. Eu uso porque é que está na legislação. Mas pro decreto, ele fala que a deficiência auditiva é aquela pessoa que tem uma perda auditiva de 41 decibéis ou mais. Ele foca muito na perda auditiva. Aí tem a questão do aparelho e tudo. Para o deficiente auditivo. A pessoa surda, o decreto vai dizer que é aquela pessoa que, em função da perda auditiva, ela interage com o mundo por experiências visuais, principalmente por meio da Libras. Por isso que, às vezes, quando a gente encontra uma pessoa que tem uma perda auditiva, mas ela não fala Libras, aí os surdos dizem, não é surdo, é deficiente auditivo, por causa da questão de não utilizar Libras. Tem gente que diverge desse entendimento, mas é o mais utilizado atualmente. O deficiente auditivo não usa Libras. Geralmente... Para o entendimento do decreto, sim. Alguns autores divergem disso, alguns divergem. Tem várias críticas a esse entendimento, mas é o entendimento mais utilizado. Só para esclarecer, tu falou do olhar, né? Aí tu falou da tua avó que voltou a escutar um pouquinho. Essa questão de voltar a escutar, como ela disse, tem um resíduo. A tua avó conhecia o português, ela nasceu ouvinte, cresceu ouvinte, o que ela precisava era realmente ter uma ajuda de um aparelho para aumentar, né, aquele som para ela poder entender a palavra. Aí, no caso do implante coclear, ele já é um procedimento diferente. Ele já é uma cirurgia mais avançada e tem tudo a ver com o aparelho responsável por fazer ouvir. Então, ele serve como é que eu posso dizer? O ouvido, ele tem tipo um cortezinho que, ao invés do som que entra passar por esse lugar onde processa e leva para o nosso cérebro o som, ele está danificado, às vezes ele tem uma má formação. Então, quando as crianças nascem surdas, tem alguns pais que optam por fazer a implantação coclear na criança. Aqui em Tucuri a gente tem algumas crianças que têm um implante coclear. Na minha escola, uma colega tinha 2 exemplos. Eu tinha um amigo que os pais eram surdos e mudos e uma colega que era surda, ela nasceu sem essa parte aqui. Então, quando eles fazem o implante coclear, é que fala? Isso. Eles voltam a ouvir 100%? Não. Implante coclear não faz milagre, nem aparelho. Ainda que a pessoa coloque um aparelho, um implante coclear, ao ponto dela conseguir ouvir o suficiente para ter uma conversa, não é de um dia para o outro. Imagina uma pessoa que passa a vida toda dela sem escutar. Ela nasce, ela não escuta. Ela cresce sem escutar. Em um dado momento ela coloca o implante coclear ou o aparelho. Isso que a gente tá conversando, para ela vai ser só um monte de som sem sentido. Não vai ter... Ela nunca escutou, gente. Ela não vai saber nem o que é. Vai ser Vocês só sons. aprenderam a falar como? Ouvindo. Não é o bebê, ele não precisa de um tempo para aprender a conversar. Uma pessoa
que cresce sem ouvir, um belo dia a gente coloca um aparelho nela, não vai sair conversando no mesmo dia. Pessoal, acabamos o segundo bloco. E agora vamos iniciar o terceiro bloco. Muito obrigada, Andresa e Felipe. Obrigada. Nesse podcast foi ótima a nossa conversa. Foi ótima a conversa, eu adorei. Eu também. Obrigada. Olá, meu nome é Monique. Estamos iniciando o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou o Moisés e vamos continuar com a entrevista com a Andresa e o Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal. Tranquilo? Tudo. Então, você acha que todo professor deveria aprender Libras na faculdade? Deve. Inclusive, a gente tem uma legislação específica que coloca a Libras como disciplina obrigatória para os cursos de licenciatura, né, para os cursos de formação de professores. É uma iniciativa muito boa da legislação, da gente ter essa determinação. Todo curso de licenciatura ele tem que ter disciplina de Libras, apesar de eu perceber assim, algumas lacunas. Por exemplo, essa legislação não diz qual deve ser a carga horária dessa disciplina. Então, se uma faculdade quiser oferecer uma disciplina de Libras com uma carga horária de 15 horas, de 20 horas, que vai durar uma semana, não tem nenhum impedimento para isso. Então, às vezes, acaba sendo uma formação bem básica, ou não chega nem o básico. A disciplina de Libras, nas licenciaturas, geralmente, ela é só uma sensibilização para a pessoa entender que tem que ter empatia pelo aluno, que tem que incluir, mas não é o suficiente para o professor conseguir ter uma comunicação efetiva com o aluno. E qual a importância de incluir Libras no ensino de ciências e matemática para estudantes surdos? Bom, eu fiz o meu mestrado em Educação em Ciências e Matemática, né? E a minha pesquisa foi sobre ensino de ciências, especificamente para as pessoas surdas. Dentro do ensino de ciências, a gente tem uma discussão que é sobre a alfabetização científica, que é você entender a ciência ao ponto de aplicar ela no seu dia a dia para você conviver melhor com o mundo em que você está inserido e para você também alterar esse mundo quando for necessário, de uma forma consciente, responsável, sustentável. Não é alterar o mundo para fazer o mal, né, gente? E assim como vocês são cidadãos e vocês precisam ser alfabetizados cientificamente, porque isso vai contribuir para a vida de vocês de forma plena, e vocês tiveram um processo de alfabetização científica ao longo da vida, ainda que vocês não saibam disso, mas vocês foram alfabetizados cientificamente, vocês usam a ciência em várias situações da vida de vocês, e a mesma coisa é a pessoa surda. Ele é um cidadão e ele precisa ter esse aprendizado de ciências e também de matemática de forma efetiva para a vida dele, para ele conseguir ter uma vida plena. Como um aluno surdo pode ser prejudicado se a escola não tiver acessibilidade linguística? Bom, é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente está dentro do espaço acadêmico, quando a gente está dentro do espaço de ensino, vocês de forma priorizada, vocês preferem que o professor ensine em vocês em inglês ou em português? Em português. Em inglês? Português? Ah, perfeito. Em português, claro. Porque é a língua que vocês falam, correto? Então, se uma pessoa chegar na sala de vocês e começar a falar em inglês, a disciplina de história, vocês vão entender? Não, vocês vão ter muita dificuldade. Então, pensa que o mesmo pode acontecer com aquele aluno surdo. O professor chega na sala de aula, ele vira de costas, aí prejudica mais ainda, porque um aluno que talvez consiga fazer leitura labial, ele não consegue fazer. Ele vira de costas e começa a explicar escrevendo no quadro. Um aluno desse vai sair muito prejudicado. E hoje a gente tem algumas, digamos assim, não é estratégias, mas a gente tem algumas leis que dizem, né, leis que protegem e asseguram o direito linguístico desse aluno, que é ter o direito de ter um intérprete de Libras em sala de aula. Então, ele tem o direito de ter um intérprete de Libras ali, interpretando a aula. Então, esse intérprete de Libras, o professor está falando sobre uma disciplina de ciências, uma disciplina de matemática, uma disciplina
de português, o intérprete de Libras vai interpretar tudo. Ele tem as qualificações, ele tem a formação na área para interpretar tudo que o professor falar. Mas tem outro ponto. O aluno entende tudo? Não. Às vezes, aquele aluno não tem uma aquisição linguística relacionada a Libras tão grande quanto o vocabulário daquele intérprete. Então, às vezes, o aluno surdo sai prejudicado porque ele tem uma família ouvinte que se comunica em português, ele não tem contato com a língua dele, que é Libras, ele não tem contato com a comunidade surda. Então, existe esse ponto. Tá bom, o intérprete Libras garante o direito linguístico de um aluno surdo dentro de sala de aula? Garante. Mas aquele aluno é completamente assistencializado, ele sabe Libras, aí entra outros pontos que a gente tem dentro. E o que seria ideal? O que é o ideal para aquele aluno surdo? O ideal é a escola bilíngue. Esse, sem dúvidas nenhuma, eu digo para vocês. O ideal para hoje no Brasil é a escola bilíngue. É onde a gente tenha como primeira língua a Libras e a segunda língua o português. É aquela aula onde vai ser toda em Libras. É a alfabetização daquela criança que vai ser toda em Libras. É aquelas disciplinas que valorizam e falam da Libras e também de forma como segunda língua, ensinem um português também para aquele aluno. Porque a gente não pode dizer assim, então o surdo só precisa aprender Libras, não precisa de português. Não, a gente vive em um país onde, de forma priorizada, se fala o português. Então, quando ele vai fazer o Enem está em português. Quando ele vai fazer provas, está em português. Se ele for tirar uma habilitação, a prova dele de habilitação para tirar a carteira é em português também. Então, entraria a escola bilíngue para ensinar aquele aluno a primeira língua dele, que é Libras, e também o português. Claro, porque a gente vive no Brasil, onde se fala o português. Como a ausência de Libras no Enem e vestibulares pode impactar o acesso de jovens surdos à universidade? Atualmente, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão e dentro da Lei Brasileira de Inclusão ela determina a acessibilidade no ingresso e permanência no ensino superior. Inclusive, tem um artigo específico da Lei Brasileira de Inclusão que diz que até o edital de vestibular ele tem que estar totalmente traduzido em Libras para o aluno surdo. E hoje, como é que funciona o Enem? Quando uma pessoa se inscreve e ela coloca lá no cadastro que ela é surda ou que ela tem deficiência auditiva, o Enem coloca 4 opções e a pessoa escolhe qual dessas opções ela quer. A primeira opção é não ter auxílio nenhum, fazer a prova como uma pessoa sem deficiência que não declara situação nenhuma vai fazer. A segunda opção é o intérprete de leitura labial, é uma pessoa que especificamente para ficar lá para ti falando, olhando na tua direção, para você fazer a leitura labial apenas. A terceira opção é o intérprete de Libras. E a quarta opção é a videoprova. O aluno surdo recebe um notebook do INEP, fica um notebook lá na sala que ele vai fazer a prova. E quando vocês vão fazer o Enem, a prova vem no envelope lacrado, né? Vem um DVD também para o surdo dentro de um envelope lacrado, que faz toda a conferência, esse envelope é aberto com o DVD. É inserido nesse notebook do INEP e lá ele assiste as perguntas em Libras. Ele pode, inclusive, voltar numa pergunta, escolher qual pergunta ele quer assistir primeiro. Ele pode escolher a opção de assistir o vídeo de forma mais acelerada ou de forma mais lenta. E aí ele marca as respostas num cartão resposta padrão, assim como vocês vão marcar também quando fizer o Enem, mas ele tem acesso a todas as perguntas gravadas em Libras. E nessa opção também vai ter um intérprete na sala que ele está fazendo a prova. Só que tem uma questão importante nessa terceira opção, que é de ter o intérprete, e nessa quarta, que é de ter a videoprova. Na terceira opção, eu já fui intérprete de Enem várias vezes, eu acho que tu também. Na terceira opção, que é não ter a videoprova, mas ter o intérprete, a gente não pode traduzir a pergunta inteira.
as respostas inteiras. Ele tem que ler em português a prova. Se ele tiver uma palavra que ele não conhece, ele quer saber o sinal dessa palavra, aí a gente pode fazer o sinal em Libras, mas eu não posso traduzir a pergunta toda. A gente recebe toda uma cartilha orientando todas essas questões. E na quarta opção, que é a videoprova, a gente está na sala que tem aluno surdo só para o caso do aluno surdo falar, quero ir no banheiro, quero beber água. Ou o chefe de sala precisa falar de horário, precisa dizer que vai recolher a prova, alguma questão nesse sentido, mas ele não pode tirar dúvida da prova com a gente, porque o vídeo já está lá. Nessa quarta opção, ele não pode nem perguntar sinal, assim, eu não entendi esse sinal aqui do vídeo, faz um outro sinal, um sinônimo, não posso. Não posso falar nada de prova contigo, nem um sinal específico, não posso. Inclusive, essa questão de ter... que sinal é esse aqui? Isso, às vezes, pode acontecer muito, já que as pessoas que geralmente são escolhidas para fazer a sinalização ou a tradução em Libras da prova são pessoas da região do Sul e Sudeste, e a gente tem algumas pequenas variações linguísticas. A gente está falando do Enem. O Enem, ele é nacional, né? Então, por mais que ele seja nacional, às vezes, na hora de interpretar, o intérprete utiliza um sinal que não é habituado a ele ver no espaço onde ele vive aqui no Pará. Aí o intérprete de Libras utilizou um sinal lá relacionado a alguma coisa que se utiliza daquela forma lá no Rio Grande do Sul. E aí acaba tendo essa diferença. Mas, como ela disse, o surdo não pode falar assim, ei, eu não entendi isso aqui. O que é isso aqui? O que isso aqui significa? Vocês não podem ajudar. E a gente não pode ajudar. Aí tem umas coisas que às vezes a gente nem sabe o que é. Não, tá brincando? A gente sabe sim, mas não pode ajudar. Quais os maiores desafios que um jovem surdo enfrenta no ensino médio? Eu vivo aqui em Marabá há 2 anos, vai fazer 2 anos agora, mas antes de Marabá eu vivi em outra cidade, né, aqui próximo da região, na região do Lago, e assim, eu não sei como é que funciona em outros municípios do estado, mas lá a gente teve uma dificuldade imensa de colocar tradutores e intérpretes no ensino médio. Hoje a gente tem processos, não funciona como é no município. Às vezes no município sai PSS com mais velocidade. PSS são processos seletivos, né? Com mais velocidade. Terminou o contrato de um intérprete, abre outro PSS. Então é mais tranquilo, ou contrata por fora mesmo. Vai lá, a pessoa entrega o currículo e contrata aquele intérprete de Libras que tem as informações necessárias. Mas no Estado é diferente. A gente não pode ir lá na Secretaria do Estado e falar, olha aqui, está aqui meu currículo. Eu sou intérprete de Libras. Não, são processos seletivos ou concurso. E eu não lembro de um concurso para intérprete de Libras aqui no Estado do Pará. Então, eles abrem esse processo seletivo, a pessoa se inscreve nele e a gente enfrenta uma dificuldade enorme para esses tradutores serem chamados. Então, às vezes, a gente tem lá a fila, mas eles não chamam nem contrato. E eles acabam abrindo estágios para pessoas que sabem Libras. É um valor menor. A contratação daquele profissional é mais fácil. Então, eles abrem estágio para pessoas que sabem Libras poderem auxiliar pessoas surdas em sala de aula, que é totalmente incorreto. Então, teve situações que aconteceram durante esse período de 2018 até 2023, 2024. Eu não atuo mais no Estado, né? Atuei por um tempo. Eu não sei como é que está hoje a situação. E eu não posso generalizar dizendo que todo o Estado do Pará é dessa forma. Mas o que a gente vê é situações onde o intérprete de Libras trabalha de forma intermitente no Estado. Segunda, ele vai trabalhar com aquele aluno. Na terça, ele vai trabalhar com outro aluno surdo de outra escola pública do estado. E fica sem intérprete. E o aluno da segunda, aquele lá da outra escola, está lá. Está sozinho lá. Então, de segunda a quarta, ele trabalha com um aluno surdo. De quinta a sexta, ele trabalha com outro aluno surdo. Mas o outro? E o primeiro? Quinta e sexta ele não tem?
Não tem, ele fica sem. Então a gente enfrenta esse problema e isso não é por falta de profissionais. Às vezes a gente tem um profissional qualificado, mas a gente tem essa dificuldade do Estado de fazer essas contratações. Então eu não posso dizer que ainda é assim hoje, mas eu sei que tem feito propostas, tem tido movimentação da comunidade surda exigindo, inclusive quando você não tem intérprete em sala de aula, tanto no município quanto no estado ou na esfera federal, que são as IFES ou as UFs, você tem o direito de ir no Ministério Público e exigir que seu direito de acesso àquele espaço com acessibilidade seja garantido. Então você pode ir no Ministério Público, você pode fazer essa denúncia. Olha, meu filho estuda numa escola municipal pública, não tem intérprete e é dever, não é favor, é dever do município, do estado e do governo federal de dar àquele aluno acessibilidade linguística com um intérprete em Libras ou um professor bilíngue, né? Eu não sei como é nos espaços de escolas particulares. Eu acho que não, a gente não tem intérprete em Libras assim. Aqui em Marabá. Eu acho que, na verdade, aqui em Marabá, aluno surdo e escola particular também. A maioria está em escolas públicas. Eu lembro, há uns 10 anos atrás, eu era isso. Eu não era intérprete ainda, eu era estagiária. E sempre chamam mais estagiária. E sempre me chamavam assim, em dia de prova. O aluno tinha passado o bimestre todinho sem intérprete. Aí no dia da prova gente, o que adianta? Ele ficou sem intérprete o bimestre todinho. No dia da prova tem intérprete. Não, ele não vai saber responder a prova. Né? Não adianta. Quais são os principais desafios enfrentados por jovens surdos na educação inclusiva? Bom, é o que a gente falou, né? Essa questão da falta de acesso ao direito linguístico, a falta do intérprete Libras no espaço de ensino público, é a falta até de consciência dos professores e falta de empatia, né? Falta de trabalho colaborativo entre tradutor, intérprete e professor, que é muito importante para justamente a gente entender quais as dificuldades daquele aluno. A gente só precisa passar... Lembra que a Andresa falou com relação ao português? Como o português ele é importante para o aluno surdo, mas também é importante a Libras, porque é a primeira língua dele. Eu acho que ela falou isso no podcast, no segundo bloco. Mas ela fez uma fala... E como é que a gente atende esse aluno surdo no espaço de educação? A gente prioriza o uso de imagens. Uma pessoa surda, ela tem a visoespacialidade dele aguçada. Então, ele tem facilidade de percepção visual. Então, o que ajuda muito a não prejudicar esse aluno, a ter uma melhor e efetiva ensino para ele, é justamente a gente ter a incrementação de apoios visuais, de imagens, aliadas ao português. Então, tem a palavra, então depois a gente coloca a imagem dela. E isso ajuda ele a fazer essa associação do que é o signo, o que significa aquela palavra. E ajuda muito. Aí a gente tem a palavra, a imagem, junta tudo isso e você consegue ajudar mais ainda esse aluno nesse processo pedagógico, para que ele não seja prejudicado. E esse foi mais um podcast do Protagonistas do Futuro, e aguardando vocês para assistir. Agradeço ao Felipe e à Andresa por terem participado e entregar essa presença para vocês. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Eu quero agradecer o convite, e é bom dizer que a universidade, a Unifesp, está de portas abertas. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica da Unifesp está de portas abertas para sempre que precisarem de formação nessa área, para troca de conhecimento, que a gente puder contribuir com a inclusão, com a acessibilidade para pessoas surdas, a gente está de portas abertas para fazer esse diálogo. Bom, e mais uma vez, reiterar, agradecer por esse espaço, pelas perguntas, como esse espaço de conversa vai beneficiar bastante as pessoas da comunidade externa, que não conhecem esse universo que a gente tem, que é imenso. Gente, muito obrigado mesmo. A gente agradece.